Senador Ângelo Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui no Congresso em Foco. Quero começar essa entrevista conversando com o senhor a respeito do projeto que foi aprovado nessa semana na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, no qual o senhor foi relator, e que teve uma emenda que o governo considerou como um pouco problemática, no qual ela traz a desoneração da folha, o PL trazia isso, obviamente, mas ela estende para municípios de até 142 mil habitantes. Essa emenda foi de sua autoria. Eu queria que o senhor conversasse um pouquinho conosco a respeito dessa sua relatoria, da importância da desoneração da folha e também especificamente a respeito desses municípios de 142 mil habitantes que passam a ser beneficiados a partir de agora, não é? Quando esse projeto tiver a finalização dele. Muito obrigada mais uma vez. Pois é, Yara, nós aprovamos na CAI o PL 334, que, na verdade, amplia a desoneração da folha por mais 4 anos. É importante que se ressalte que esta desoneração ela está em vigor. O que nós fizemos foi antecipar a sua prorrogação, visto que, na última prorrogação, a Câmara e o Senado aprovaram e o governo só foi sancionar às 23 horas e 47 minutos do último dia, ou seja, faltando 13 minutos para encerrar o prazo de sanção, e se não houvesse isso, cairia o projeto, a lei seria exterminada e a lei ia para o brejo, e as consequências disso, que os 17 setores que mais empregam da economia ia ficar sem essa redução do percentual que é recolhido para a Previdência, que é de 1 a 4,5% sobre o faturamento sobre o faturamento dessas empresas que estão nesse rol que foi contemplado com a desoneração. Então, o que nós fizemos? Nós antecipamos a votação. O projeto, inclusive, foi de autoria do senador Efraim. Então, ele deu entrada, eu fui o relator. Nós antecipamos a aprovação. Por quê? Porque após a aprovação no Senado, vai para a Câmara e depois, se tiver alguma correção, alguma mudança, volta para o Senado. E o que é que acontece? Estamos próximos ao recesso, ou seja, praticamente nós vamos retomar os trabalhos depois da semana que vem, provavelmente 1º de agosto. E aí, daqui que a Câmara analise, que aprove ou não, que modifique, que venha para o Senado, depois de aprovar no Senado novamente, vai para o governo sancionar, e deixou os empresários sem a devida segurança jurídica e sem a condição de se planejar para os próximos anos. Então, a gente fez com que os empresários tivessem a segurança da aprovação, da prorrogação, para que eles pudessem se planejar, ampliar seus negócios. Consequentemente, se ele se planeja, se ele amplia o negócio, ele vai gerar mais postos de trabalho. Então, há alguns questionamentos até sobre isso, não é, senador? Que uma desoneração da folha, ela não, de fato, representa geração de emprego e renda. O senhor discorda com esses argumentos que são colocados? Totalmente. A verdade é que tem membros do governo, quando vê algum sinal de perda de receita, procura colocar chifre na cabeça de cavalo. Essa aqui é a verdade. Não existe isso, porque se o empresário tem uma carga tributária reduzida e principalmente a previdência reduzida, ele vai lutar para pegar novos contratos, porque sabe que tem uma segurança jurídica de uma redução da alíquota previdenciária, que é o maior peso em termos de tributos para essas empresas que são grandes geradoras de mão de obra, a previdência, que era 20% sobre a folha de pagamento. Então, isso aí não procede, e, inclusive, tem membros até de partidos hoje do governo que ficam até reclamando e falando mal da lei. Só que essa lei foi aprovada no governo de Dilma Rousseff. Então, o que tem que entender é que não é uma lei feita agora, é uma lei antiga, desde 2011, e que vem atendendo bem vários segmentos do setor de serviços do Brasil. Então, isso aí não procede. Ela foi aprovada na última terça-feira, dia 13,
Na próxima terça-feira está pautada para, como se trata de um substitutivo, ela teria que votar em 2 turnos. Então, na próxima terça-feira, estamos votando o segundo turno, caso haja algum erro de redação, e, consequentemente, visto que lá na CAI é terminativo, daí segue direto para a Câmara dos Deputados. Senador, e com relação à sua emenda, que também resulta na desoneração aos municípios de até 142 mil habitantes, e que é nesse aspecto especificamente que o governo fala que teria uma perda nesse sentido, que poderia beirar aí os 40 bilhões. Está, de fato, o projeto apto a causar um prejuízo desse tamanho? Não procede, o governo estima 14 milhões de déficit, 14 bi. Isso não procede, porque, na verdade, Yara, é que hoje as prefeituras fingem quem paga e o governo finge que arrecada. Porque não há devida arrecadação, porque, como a prefeitura não tem condições de pagar, ela vai dando balão. Paga só uma parte, só nega o mês seguinte. Eu não chamo nem sonegação, porque não tem nem como pagar. E aí vai rolando essas dívidas, e hoje a dívida da Previdência municipal para com a União beira 200 bilhões de reais, o acumulado. Então, o que eu quero com isso é reduzir essa alíquota de 20% para 8% sobre a folha de pagamento, para dar fluxo para que as prefeituras possam honrar com o pagamento da Previdência. Então, além do mais, nós temos que entender que existe um pacto federativo que nós temos que deixar os poderes literalmente em condições de honrar com suas despesas. Então, está saindo do cofre do governo federal para o governo municipal. Então, é dentro do setor público. Então, eu não entendo porque tem pessoas que criticam, mas na hora H, que precisa do voto para se eleger deputado, senador, presidente da República, prefeito, tudo depende dos municípios, depende das lideranças municipais. Então, eu, por ser um senador municipalista, porque eu já fui prefeito, sei das agruras porque passam essas prefeituras, então nada como fazer com que eles tenham fluxo, tenham um fôlego para pagar a Previdência e, consequentemente, poder, com o que sobrar, que praticamente não vai sobrar nada, investir em mais saúde, mais educação e em obras sociais. Então, é um agrado aos prefeitos num ano de véspera eleitoral nos municípios, senador? Olha bem, eu não digo agrado porque eleição municipal ainda falta quase 2 anos. Os prefeitos estão no meio do mandato. Isso é uma luta grande que nós sempre trava ao longo do meu mandato, sempre unido com a união dos prefeitos do meu estado, da Bahia, que tem lá o prefeito Quinho, de Belo Campo. E aí a gente, quando viu esse projeto da desoneração chegar, me deu um start, eu disse, agora que eu vou pegar essa carona na desoneração, e colocamos essa emenda. Eu acredito que dos 81 parlamentares, se fosse a voto todos os 81, eu não sei se teria 10% de voto contrário. 90% é favorável, porque, como ele disse, se você está no interior, você cai de um cavalo, cai de uma motocicleta, tem um acidente, você procura logo o quê? As lideranças municipais para encaminhar você para uma casa de saúde, para o hospital, para uma emergência. Então, muitas vezes, os prefeitos não têm nem caixa para ter uma ambulância em condições de rodar para levar essa pessoa acidentada para uma cidade de maior porte, onde tem melhores recursos. Então, não é agrado. É uma maneira, simplesmente, de fazer justiça onde tudo acontece, que são os municípios brasileiros. Quando o senhor falou, desde o início da nossa conversa, eu anotei aqui que o senhor falou 3 vezes o termo não procede quando eu falei de que havia discordâncias em relação a esse tema. A minha pergunta vem na seguinte questão agora, senadora. Quando o senhor diz não procede, é quase como se estivesse faltando um entendimento real das finanças da União, no contexto geral, e aí nós trazemos municípios e Estado, no caso do governo federal, em relação ao que acontece no país? Olha bem, o governo se queixa da falta de recursos. Eu não vou discordar, porque eu não tenho esses números do Ministério da Economia. Mas também o governo peca, como pecou também os governos anteriores, de não fazer meios para ter novas fontes de receita. Nós estamos aí com o projeto da regularização dos jogos, que foi aprovado na Câmara e está lá na CCJ, no Senado, ainda sem designação de relator,
que pode gerar um fluxo extra de recursos para a União em torno de 50 bilhões de reais ano. Quer dizer, nós estamos falando que as prefeituras, eles estão dizendo que o governo diz que as prefeituras irá deixar aí um buraco de 14 bilhões. Só se regularizar os jogos, só aí tem 50 bi. Então, não é desculpa, porque é uma nova fonte de receita. Nós temos também, Yara, outro problema grave conjuntural, é o contrabando, o descaminho que entra livremente nesse país, com poucas ações de repressão, nas nossas fronteiras secas, que dista de 17 mil quilômetros, com 11 países, e existe o projeto CISFRON, que é o monitoramento da Amazônia. Eu já visitei, tenho sempre colocado alguma emenda, mas pouca, para poder injetar recursos nesse CISFRON, que é coordenado pelo Exército Brasileiro. O que é que significa o CISFRON? É um monitoramento via satélite de toda a nossa extensão fronteiriça, e onde acontece aquele foco do contrabando, o satélite vai acusar, naquele mesmo momento, o Exército atua ou convoca também a Força Nacional e a Polícia Federal para evitar essa entrada de produtos sem pagar impostos. Entra cigarro, você tem uma ideia, 50% do cigarro consumido no estado de São Paulo é oriundo do Paraguai, sem pagar um centavo de imposto. Você entra pneu, você entra eletrônico, além de drogas e armas. Tudo livremente nas fronteiras frágeis que o Brasil tem com esses 11 países. Então, nós vamos conter isso, nós vamos coibir essa entrada, esse contrabando, esse descaminho. Então, o senhor fala que o projeto, quando libera a questão dos jogos, ele também reduz essas questões de contrabando. A gente sabe que há uma questão sempre colocada, que é a falta de mão de obra na questão das fiscalizações de fronteira. Os servidores públicos vivem colocando isso nas demandas deles. A fiscalização de fronteira ela é feita pela Força Nacional ou pela Polícia Federal. Só que uma fronteira de 17 mil quilômetros é impossível você ficar vigiando ela dioturnamente. É impossível, porque ela é muito extensa. Mas se você tem os satélites ao longo desses 17 mil quilômetros, você vai localizar onde é o ponto fraco, onde está tendo a fragilidade da entrada do contrabando. Então, com isso, se você evita o contrabando, se você reduz o contrabando, a pessoa vai comprar oficialmente. Se compra oficial, gera o quê? Tributo, gera impostos, gera recursos para o caixa do governo. Então, precisa atacar essas ações que geram nova receita e não procurar simplesmente aumentar as alíquotas de certos segmentos, certos setores, ou evitar que setores que já estão desonerados voltem a ser onerados. Então, isso não existe. Nós temos que buscar novas fontes de receita para a União. Senador, quando o senhor fala em novas fontes de receita para a União, eu já entro num outro tema, que é com relação à reforma tributária, que há muitos anos tramita no Congresso Nacional e até agora não chegou a uma definição sobre esse texto, porque são várias forças envolvidas. Os municípios têm deixado bastante claro que não são contra uma reforma tributária, porque, de fato, ela é necessária no país, mas eles questionam o que é levado pelo governo hoje, que é a unificação de impostos, porque eles iriam perder se ocorrer se não é o IVA da forma como o projeto está prevendo. Qual é o seu posicionamento a respeito disso? Até porque o senhor fala que os municípios têm esses prejuízos, não é? Historicamente. A reforma da forma como está, ela é suficiente para passar? Ela passa, não passa? Vamos ter que discutir mais? Não tenho a menor fé que o que está se propondo, que tem sido ventilado na mídia, que venha a ser aprovada. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou contra, e vários são contra, de incluir ISS, que são das prefeituras, e o ICMS, que também é o imposto exclusivamente dos estados, no bolo da reforma tributária. Eu sou a favor de unificar os impostos federais e deixar o ISS por conta das prefeituras, como é hoje, e deixar o ICMS por conta dos estados também, como é hoje. E vamos com isso trabalhar para unificar o quê? O imposto de renda à pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro, o PIS, o COFINS e o IPI, que são impostos federais. Essa questão municipal e estadual são questões que têm que ser atinentes aos governadores e aos prefeitos, porque o governador que tem hoje o poder de dar um incentivo fiscal para atrair um empreendimento que venha gerar emprego, se esse imposto, que é o ICMS, se juntar
aos impostos federais para criar o IVA, os governos vão ficar sem o poder de fogo. Ou seja, então os empresários vão preferir ficar nos grandes centros do que vir se instalar, principalmente no Nordeste brasileiro. Eu tenho exemplos clássicos de grande empresa, inclusive da minha vizinha, minha cidade natal. Ela emprega hoje em torno de 6 mil pessoas. Por quê? Porque o governo do estado lá atrás deu um incentivo, em vez deles pagarem 17% de ICMS, eles pagam somente 10% do ICMS, em vez de 17%, pagam 1,7%. E qual é a contrapartida da empresa? Gerar emprego. Se você gera emprego, o cara ganha, ele compra mais no mercado, na loja, no posto de gasolina, ganha, ele é um ganho indireto. O governo perde o ICMS direto da empresa, que está gerando essa gama de empregos, mas também ganha porque o cara está ganhando dinheiro funcionário e vai comprar em outro lugar. Então, isso faz girar a roda da economia mesmo. Exatamente. Então, como é que os governos vão querer abrir mão dessa prerrogativa de dar um incentivo para atrair outras empresas se o imposto for unificado? Claro que nenhum governador vai querer isso. Eu, por exemplo, se fosse o governador da minha Bahia, jamais eu ia querer uma reforma tributária onde ia deixar o meu ICMS, o ICMS gerado pelo meu povo, pelos baianos, para deixar por conta lá do governo federal para agir como ele quer. Isso não existe. Ao que tudo indica, essa reforma vai ter muito debate, muita discussão ainda até ser colocada de fato em votação, não é? Eu acredito que lá pelo ano de 2025, 26, 27, possa ser que ela venha a nascer. Mas eu não tenho nenhum sonho que teremos uma reforma tributária. Porque também, Yara, tem um detalhe. O empresariado em si, os empresários que eu conheço, que eu viajo, que eu também sou empresário, a grande maioria não quer saber de reforma tributária, não. Não quer saber de reforma tributária, não. A reforma tributária para vir aumentar impostos, quem é que quer? Então é melhor ficar como está. Agora, nem a gente quer, como contribuinte, ter que pagar mais imposto. Mas acontece, porque se você aumenta imposto, vai aumentar a mercadoria produzida na fábrica. O consumidor vai pagar mais. Para aumentar imposto, alguém tem que pagar. Então, ninguém vai querer isso. Outra coisa, nós estamos chegando num momento que virou moda. Você pergunta a pessoa, precisamos fazer a reforma tributária. Tem gente que não sabe nem qual é o imposto que está na reforma tributária. Tem gente que não sabe nem o que é que vai reduzir na reforma tributária. Mas é moda. Qualquer entrevista, qualquer roda de negócio, precisamos votar a reforma tributária. Me dá vontade de fazer uma enquete, sim. Qual é o imposto que vai ser unificado? Qual é a alíquota dele? Eu gostaria de perguntar. Porque esse negócio de falar, porque é fácil, que a população em si já botou na cabeça a reforma tributária. Sim, mas o que é a reforma tributária? Qual reforma vai ser colocada em votação? O que ela traz ao contribuinte? Eu, inclusive, estou lavrando um texto de reforma tributária, simplificadérrima, fácil de ser implantada, e vou apresentar, provavelmente, se não for ainda antes do recesso, mas após o recesso, e vou mostrar ao Congresso Nacional que essa é a reforma plausível, essa é a reforma fácil de fazer, que não vai desagradar nem quem paga, nem quem recebe, não vai desagradar nem o capital, nem o trabalho. Vamos ter novos capítulos, então, senador. Eu quero esse projeto em primeira mão, por favor, não esqueça da sua amiga aqui. O senhor falou da questão dos impostos e eu trago o imposto de renda, porque o senhor é relator do projeto de imposto de renda que foi entregue pelo governo passado e não avançou ainda na gestão passada, e viramos o governo. Ninguém falou com o senhor ainda sobre essa questão do imposto de renda, ainda que tivesse sido colocado como uma promessa de campanha, senador? Olha bem, o imposto de renda, até agora, não houve nenhum comentário da nova equipe econômica, não tive contato com ninguém para tratá-lo. Mas eu não tenho a menor dúvida que, se for como o que está na minha mão, ele não vai à frente. Porque é um projeto que, na verdade, eu chamo de um monstro, um Frankenstein, porque ele tira a condição de o empresário produzir mais nesse país. Eu te dou um exemplo só, Yara. Imagina, querem acabar os juros sobre capital próprio. O que é que significa isso? Você, empresário, é fabricante de bolsas. Você tem a sua poupança em outro banco de, sei lá, 200 mil reais. Você não pode, você, que é dona da empresa, pegar o seu dinheiro e aplicar na sua empresa, recebendo o mesmo juro que você está aplicando no mercado financeiro numa poupança. Por que isso? Porque o juro do capital próprio eles não querem. Quer que você vá para o banco tomar o dinheiro emprestado para você investir na sua empresa, pagando juro. Quer dizer, você pode pagar o juro ao banco,
mas você não pode receber o juro do seu dinheiro que está aplicado em outro lugar. Então, são certas equações que não fecham. Por exemplo, distribuição, pagamento de dividendos distribuído. Pô, se você paga na pessoa jurídica, quando você ofere o lucro numa empresa, que você paga lá os seus 15% de imposto de renda que você recolhe, você aí fica com o seu lucro. O lucro é distribuído para o dono da empresa. Só que agora, além de cobrar cá na empresa, quando vai para o dono da empresa a distribuição do lucro líquido, eles querem também que o empresário pague o imposto. Não fecha. Vai aumentar os preços dos produtos. Não fecha a conta, não é, senador? Não dá. Não dá, só quem paga é o consumidor. Porque na hora que minha empresa aumentar o imposto, eu vou ter que repassar esse imposto. Eu vou ter que repassar o imposto. Então, vai repassar para quem? Para o consumidor. Então, ou seja, estamos tirando o dinheiro do bolso do consumidor com esse tipo de reforma do imposto de renda e talvez até com os modelos que estão aí transitando pela mídia dia e noite e que não se chega a nenhum consenso porque os textos são fraquíssimos. O senhor não vai avançar com esse relatório enquanto não tiver uma conversa com a equipe econômica, então? Eu até já esqueci. Tem hora até quando eu discuto ele, eu esqueço até de ver até quais são os capítulos, os artigos. Mas se a equipe econômica tiver a vontade de ressuscitá-lo, estou pronto para discutir. Bacana. Agora, já que como está, o meu relatório é não. Senador, está acabando o nosso tempo e eu quero uma resposta para a gente finalizar aqui em relação à sabatina de Cristiano Zanin, que ocorre nesta próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e logo já vai para o plenário. O seu partido, o PSD, fechou questão com um voto em apoio ao Cristiano Zanin. O senhor vota tranquilo? Eu voto tranquilo, conheci o Cristiano em 2 oportunidades, depois que ele foi indicado. Achei uma pessoa que tem o notório saber jurídico, que é um dos pré-requisitos para ser ministro do Supremo. Estarei terça-feira, que eu sou membro titular da CCJ, vou apoiá-lo, vou ajudá-lo, a aprovação do seu nome, e no plenário também irei ajudar para que ele seja aprovado. Nós não podemos mais permitir que uma indicação por qualquer presidente da República passe vários meses sem ser deliberado. Se alguém é contra, leve a voto para a maioria votar sim ou não. O que não pode é ficar engavetado, como aconteceu com o André Mendonça, e que veio até a prejudicar até julgamento de ações dentro do Supremo, e criou um desgaste emocional até para o próprio atual ministro de ter ficado esse tempo na geladeira, aguardando a boa vontade de alguns para o nome dele ser apreciado ou não. Então, nós temos que ser... É o papel de vocês votar logo, né? Não gosta, não tem o saber jurídico, tem máculas, vote contra quem achar que o cara tem mácula, que o cara não tem o saber jurídico. Agora, engavetar, não dá. Eu sou contra engavetamento. Eu sou só a favor de engavetamento se for algo que vai de encontro à vontade do povo brasileiro. Muito bem, senador. Lhe agradeço imensamente, então, senador Ângelo Coronel, pela sua atenção aqui conosco. Obrigado por essa conversa. Pode ter certeza que nós vamos falar muito, que o senhor sabe que eu pego o telefone e vou atrás aí, para tirar dúvidas e para a gente tratar desses vários assuntos que estão no seu tema aí de trabalho, nas suas pautas mais próximas. Um ótimo final de semana. Obrigado por estar conosco aqui no Congresso em Foco. Tchau, tchau.